com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje a meditação, as duas meditações de hoje são praticamente o mesmo tema e nos ajudam a viver um pouquinho, acolher a vontade de Deus. E essa acolher a vontade de Deus passa exatamente... Esqueci da cruz. Exatamente por dar frutos à nossa vida. A nossa vida só pode ser comparada à vontade divina, porque tudo que não é da vontade divina é aquilo que é o pecado. Por isso a gente tem que dar frutos na vida, e esses frutos são uma correspondência livre à vontade de Deus. Ninguém é obrigado a seguir Deus, tanto que ele vai dizer, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga. Seguir Cristo não é fácil, mas é a única solução que nós temos para vencermos as nossas misérias. Quando a gente não corresponde à vontade de Deus, é porque de verdade a nossa vontade ainda está muito forte e muito alta. Quando a gente não corresponde à vontade de Deus, exatamente pela desordem e pela desobediência. Como podemos dar frutos então a Deus? Hoje a meditação não vai ser apenas só meditação, vai ser exatamente alguns pontos que a gente vai dar, exatamente onde que a gente tem que lutar. São lutas que devemos travar. Diferentes formas de receber a palavra de Deus e a graça divina para dar frutos. Como que a gente pode dar frutos segundo a vontade de Deus? A primeira delas é ter presença de Deus, ou seja, orai e vigiai para não cair em tentação. Diante de uma dificuldade, diante de um trânsito, diante de uma dificuldade, um problema, a nossa tentação é murmurar, reclamar, achar ruim, praguejar. Essa é a tentação mais fácil e não resolve nada, e pelo contrário, deixa o nosso coração ainda mais aflito, porque a situação não resolve e nós não estamos prontos para resolver. Isso não acontece com as mulheres, graças a Deus, estão todas controladas, ninguém perde a linha, Se os homens perdem, imagina as mulheres, Perdem e meio, Então por isso a gente tem que lutar. São essas as possibilidades, diferentes formas de receber a palavra de Deus. Aqui a gente vai começar para dar frutos. Basta ver aquela parábola do semeador. O que diz o semeador? Olha, o semeador, que é o próprio Cristo, saiu a semear. A gente já conhece essa parábola muito bem. A semente que caiu pela estrada, caiu na terra pedregosa, tinha pouca terra, por isso não cresceu tão bem, morreu logo com o calor do sol, dos problemas e dificuldades. Isso tudo acontece porque faz parte da nossa vida. E Jesus também lança as sementes da sua palavra no coração, que muitas vezes, mesmo sendo terra boa, às vezes produz 100 frutos, às vezes só 60, e às vezes bem pouquinho, só 30. Por isso, a primeira coisa para dar frutos é saber regar o nosso coração e essa terra boa. E essa terra boa vai ser regada exatamente com a palavra de Deus, porque são palavras de vida eterna. A primeira coisa que São José Maria Escrivá pensava para o Opus Dei era isso, era uma vida de Cristo. E ninguém segue uma vida que não conhece. A gente conhece os nossos heróis, conhece os ídolos, conhece a vida toda deles, sabe tudo o que eles gostam. É isso, tentar descobrir no Evangelho o que Nosso Senhor gosta. Eram muitas as coisas que Nosso Senhor gostava. E será que não são elas as medidas das coisas que devemos gostar? É verdade que no Evangelho não está dizendo nenhuma comida que Jesus gostava. Na Páscoa ele comia cordeiro, isso a gente já sabe. Nas bodas de Caná ele tomava vinho. Mas mais nada a gente ouviu falar do que Jesus gostava. Disso a gente não sabe do que ele gostava. Devia gostar de tudo. E até coisa ruim, até giló ele devia comer. Porque lá não tem giló. Então, Nosso Senhor era capaz de estar pronto para tudo e de viver todas as coisas segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio para darmos bons frutos.
conhecer aonde estamos inseridos, enxertados. Lembrem-se que numa árvore, qual é a parte que dá os frutos mais bonitos? Os ramos mais novos, os da ponta. São aqueles da ponteira, né, de cima, de baixo, são as pontas que dão os melhores frutos. E por quê? Porque os ramos ainda são dóceis. É isso que Nosso Senhor quis dizer, nós somos ramos e Ele é a videira. Enquanto inseridos nele, na vida dele, no exemplo dele, nas suas palavras, a gente consegue dar bom fruto. Mas, em determinado momento, basta ouvir a frieza do coração, falta de oração, problema, dificuldade, parece o inverno, caem as folhas e já não damos mais frutos. Aí tem que ser podado. E aqui é um outro segredo. Se um ramo tem que ser podado, o que na nossa vida tem que ser podado, que não está bem? Para dar frutos, é preciso cortar o que em nós está mal. Dona Maria, pega um copinho d'água para mim. Água. Vai ser até na gravação a água. Esqueci de trazer antes. A necessidade de conhecer bem o Evangelho e mostrar a sua beleza aos filhos e aos amigos. Como preparar, né, a terra boa para a semeadura, como ser esse bom ramo, né, nessa videira que é Cristo, como colaborar no crescimento das coisas de Deus, como dar frutos apostólicos. É verdade que a gente gostaria de levar muita gente para a fé, mas às vezes como a gente pode levar se nem nós estamos lutando por conservar a nossa vida e o nosso amor por Deus? A primeira coisa é isso, é viver bem o Evangelho. A leitura do Evangelho é uma das práticas de piedade que fizeram os santos vencer. Muitos santos tinham decor, sabiam decor trechos do Evangelho. Obrigado, Dona Maria. Santo Antônio sabia decor vários trechos. Santa Teresinha do Menino Jesus sabia praticamente o Evangelho de São João decor, salteado até na sequência. Não que a gente precise saber na sequência ou decorado, mas precisamos conhecer um pouco mais as palavras de Nosso Senhor. Precisamos estar atentos. Basta ver e pensar que o Espírito Santo, mandado por Cristo do alto da cruz, veio para nos ensinar, ou seja, fazer recordar tudo aquilo que ele já disse. Se o que ele disse é tão importante que precisa ser recordado, por que não reler de novo? Na prática do Evangelho, eu comecei, o Padre Rafael me pedia, né? Olha, tem que ler o Evangelho todo dia. Mas qual é a parte? O Novo Testamento inteiro, o Antigo Testamento? Não, eu falei Evangelho. Pega de São Mateus até São João, lê todo dia 5 minutos. E quando terminar, volta para São Mateus. E quando terminar, volta para São Mateus de novo. Então era assim, 2 vezes por ano dava para rezar os 4 evangelhos. 5 minutos por dia. Isso ajudou muito, porque quantas homilias, eu experimentei isso. Quantas homilias eu fiz, que o tema era vinha assim, tchum, do nada, uma frase de Nosso Senhor, que batia com aquilo, mas não tinha nada a ver com o evangelho do dia. Falei, mas por quê? Porque tudo tem ligação, tudo é a vida de Cristo. E é isso que a gente tem que se acostumar. É como em casa, a gente está fazendo uma coisa aqui, lembrou de outra coisa. Foi o Espírito Santo que fez lembrar? Sim, a preocupação, as responsabilidades, tudo isso nos faz recordar. É uma necessidade de conhecer bem o Evangelho, porque ali mostra a beleza dos filhos e amigos de Deus. Como preparar uma terra boa para a semeadura divina, como colaborar no crescimento de Cristo, como dar mais fruto apostólico, aprender a ouvir a palavra de Deus com humildade, ter tempo para as coisas de Deus. E a prática de piedade vai nos ajudando a colocar diante de Deus, diante da vontade dele. E por que tudo isso? Bom, basta ver na parábola do semeador. Jesus propõe um exame de consciência a esses homens. Olha, a palavra foi dita para todo mundo. Para uns ela teve efeito nenhum, para outros pouco efeito que durou pouco. Para outros um efeito quase nenhum, que até tentou crescer, mas no meio de tanta complicação, onde não foi cortado, né, esses espinhos, a palavra de Deus não cresceu. O que Nosso Senhor quer é que façamos sempre um exame de consciência
de como anda a nossa vida. Será que estamos reclamando muito das coisas? Não, a mulher nunca reclama, né? Ela tem razão. Né? Então, o que acontece? Por que reclama humano? Por que todos reclamam? Porque, na verdade, as coisas não estão conforme a nossa vontade. E quem disse que a nossa vontade é medida para alguma coisa? Mas é que é mais fácil. E todo mundo quer o que é mais cômodo e mais fácil e melhor. Mas essa não é a tentação do diabo? Por isso, às vezes, a nossa vida não anda como queremos. E nem vai andar. Agora, isso é para desanimar e entristecer-se? Claro que não. Porque por trás disso tudo está a capacidade, e que todo mundo sabe, a melhor capacidade para adaptar-se às tragédias dessa vida são as mulheres. Ah, são feitas para sofrer? Não. Mas são mais capazes de sofrer do que qualquer outro. E por que tudo isso? Porque Deus quis que dessas surgissem o amor, da educação, do carinho, e assim é dar frutos. Tanto que para as mulheres, né, dessas sementes que caem em terra boa, ou em terra espinhosa, ou em terra árida, ou mesmo no meio do caminho, que o solo é duro e não dá nem para crescer, no meio dessas coisas todas, né, o que Nosso Senhor quer mostrar? Né? Quer mostrar, Deus quer que sejamos terra boa, Cristo, imitar Cristo, viver com Ele. A vida cristã consiste em viver com Cristo, imitar Cristo e ser santo. Agora, ser santo, São José Maria Escrivá disse com todas as letras, ser santo não é ser bonzinho, paciente, alegre com todas as coisas, porque as coisas irritam, porque as coisas não são fáceis. Mas ele diz que santidade é lutar por não deixar-se vencer pelas contrariedades, porque elas virão, sempre virão. Agora é aceitá-las resignado, né? Aceitar como idiotas? Não. Aceitar as coisas porque não está na nossa mão resolvê-las. Mas não quis dizer que nós não temos que lutar por pôr em ordem aquelas coisas que estão em desordem, que chegam em nossas mãos. Quanta coisa chega em desordem na nossa mão e a gente fica irritado. Não, vamos pôr em ordem. Isso é uma luta. Pôr em ordem o coração dos outros é mais difícil. Pôr em ordem a casa, isso é mais fácil. Pôr em ordem uma gaveta desarrumada, isso também é mais fácil. Eu lembro que o Padre Rafael brincava com a gente e dizia assim: vocês querem ver qual que é a imagem da nossa alma? A imagem da nossa alma é a gaveta da escrivaninha da casa da gente. O que tem dentro dela? Tudo. Essa é a nossa alma. É melhor pôr ordem nessa gaveta, ou então a alma vai ficar perdida. Você não vai encontrar, sabe, está tudo lá, mas não sabe onde que está. Então, de verdade, temos que pôr ordem na nossa vida. E pôr ordem exatamente através do quê? Do carinho que pelo Evangelho vamos encontrando. Não basta não fazer mal, não pecar. É preciso ser santo, ser com Cristo. Deus não nos quer apenas bonzinhos. Deus nos quer santos, né? Por isso temos que nos entregar às palavras de nosso Senhor, fazer com que essas palavras ressoem no nosso coração e tiremos bons propósitos de tudo isso. Nosso Senhor nos quer tão próximos a Ele, Nosso Senhor nos quer tão unidos a Ele. Por isso, devemos servir a Cristo e devemos servir aos outros. Como servir aos outros? Com alegria, diz o Salmo 94, né? Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. É verdade que a gente deveria cantar as misericórdias do Senhor, como falou São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, né, Santo Agostinho, cantar as misericórdias de Deus, fazer da nossa vida um canto que alegra a nossa alma, mas alegra a alma dos outros. E esse esforço a gente encontra na fidelidade da oração. Porque a oração vai nos fazer, como chegamos, vamos ser, aqui não está escrito aqui, mas vamos pensar, como que chegamos para a oração? Por que a gente reza? Primeiro que a gente escreveu no plano de vida ou regra de vida para nós. Então temos que rezar isso. Às vezes fazemos por obrigação. E nem sempre é bom. Mas se não fizéssemos por obrigação, não faríamos nunca. Então temos que fazer por obrigação.
Mas colocar o coração naquilo que se faz, isso é uma obra divina. E é isso que nosso Senhor quer, e principalmente para as mulheres. Tem uma capacidade de colocar o coração, por isso sofrem mais. Porque vocês colocam não só o coração, põe sentimentos, põe a vida, põe tudo naquilo que estão fazendo. Por isso sofrem mais. Os homens não põem, eles ficam com medo de pôr e sofrer. Então eles ficam assim, não, se eu sofrer, eu vou chorar, vai ficar feio. Então vai se distanciando. E no final das contas, também não aproveitam. E não vivem bem. Para as mulheres já é diferente. E por que colocam sentimentos? Porque não seriam verdadeiras. E é isso que nosso Senhor quer. Porque nosso Senhor quis contar com a salvação com uma mulher. A primeira que disse sim à vontade de Deus foi uma mulher. Porque ninguém mais fez. Os profetas não cumpriram. Ninguém cumpriu a vontade de Deus plenamente. Moisés salvou o povo de Egito. Mereceu entrar na terra prometida? Não, porque duvidou. Elias venceu todos os problemas? Não, morreu, subiu no carro de fogo para o céu. Nem todos venceram. Jeremias venceu, não, ficou exilado e depois lá foi morto. Então, quer dizer, nenhum profeta venceu. Já diferente é a Virgem Maria. Como ela venceu? Quais são os frutos do amor da Virgem Maria? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, continuando, devemos lutar, porque não posso imitar a divindade de Cristo, mas posso imitar a sua humanidade. A divindade a gente nunca vai ser Deus, mas a gente pode imitar a humanidade de Cristo, que tinha compaixão, paciência, amor, caridade. Esses são os frutos do Espírito Santo. São esses os frutos que a gente tem que encontrar. Quais são os frutos? Eles estão escritos lá no Evangelho. Misericórdia, compaixão, amor, perseverança. Dentre esses frutos, agora a gente vai fazer uma lista, tá bom? Vai ser, essa primeira meditação vai ser meio que um checklist daquilo que a gente deveria fazer, né? Primeira coisa, entender que vício é uma distorção de alguns aspectos da vida humana. Isso é um vício, é uma distorção de alguns aspectos da vida humana. Por isso a gente acostuma fazer de um jeito e a gente quer que todo mundo seja igual. Isso é um vício. Quem diz que isso garante a fidelidade, o bem e a salvação? Não garante. A primeira dos frutos e dessas virtudes que devemos crescer encontrando em Cristo. A primeira delas é a alegria. Alegria de saber que somos filhos de Deus, alegria de saber que estamos no plano de Deus, alegria de saber que podemos rezar o Evangelho, podemos participar da Santa Missa, podemos fazer bem as coisas, alegrar-se nessas pequenas coisas. Alegria é o contrário da tristeza, porque a tristeza é um vício. A tristeza é fruto do egoísmo. Por que a pessoa está triste? Porque não é do meu jeito. É igual criança teimosa. Começa a bater os pezinhos, bate, embirra e fica lá. Só falta se jogar no chão. Eu lembro até hoje, a cena foi muito divertida. Não tinha como não rir. E o menino chorava ainda mais. O menino se jogou no chão porque queria alguma coisa. Eu não entendi o que ele queria. A mãe nem ligou. A mãe começou a andar. E aí fez o sinal para o irmão, que era mais velho, para o irmão olhar ele, ficar meio que de olho, porque ele se jogou no chão, esperneava, né? Parecia que tinha apanhado, né? Para fazer a mãe passar vergonha mesmo, para a mãe não, porque criança é esperta, né? Então se jogou, fez aquela cena toda. Aí a mãe falou assim: pega o seu irmão. Ela falou o pé da letra. O irmão mais velho, que é bem delicado, pegou o menino pelo pé que estava deitado e saiu arrastando ele pelo chão, limpando o chão, né? Então, aí o menino chorou com vontade, né? Porque bateu a cabeça, foi tudo, pegou ele pelo pé e foi. Aí um chutando o outro, aí foi uma maravilha, a cena fantástica. Então, eu não sabia se ria, se acudia, mas que de verdade o que acontece é isso. Às vezes a gente, com as nossas manias, a tristeza da nossa vida é um vício. E o que é a tristeza? Ficamos cultivando a tristeza. Ai de nós, coitadinho, ninguém tem dó de mim, ninguém olha por mim. Ai, coitado de mim. Isso é o contrário da alegria. Porque alegria é saber cumprir as coisas e alegrar-se nelas. Agora, a tristeza é fruto do quê? Do orgulho.
Ai, ninguém me ama, ninguém presta atenção em mim. Se alguém me olhasse, por que não faz isso por mim? Quando na verdade o amor é dar, pois é dando que se recebe. E esse é um esforço muito grande. Como encontrar alegria? Olha, alegria é um sacrifício. Agora, como alegrar-se? Se não é por Deus, não vai ser por ninguém. Hoje de manhã falei na missa, quando eu li um texto, achei tão bonito, de Santo Antônio Maria Claret. Ele dizia assim, olha, três coisas são importantes na nossa vida para enfrentarmos os sacrifícios da vida presente. Três coisas são importantes. Pensar na eternidade. Tem céu, inferno e purgatório. Para onde é que eu quero ir? Essa é a primeira coisa. Nunca esquecer isso. Depois guarda no coração o amor de Deus. Porque esse você tem que seguir, põe em prática. E por fim, lembra que a terra está debaixo dos seus pés. E já vai estar em cima. A terra não serve para nada. Aquela mesma que vai te servir para te enganar das alegrias, é aquela que vai te cobrir, porque você não vale mais nada. Por isso, temos que lutar muito, que o nosso pensamento, a nossa lembrança, os nossos anseios sejam sobre a eternidade. E aí sim, a gente vai amar mais os filhos, vai amar mais os pais, vai amar mais o marido. Por que vai ser mais fácil? Por causa da eternidade. Não porque merecem, porque tem defeitos, porque não são bons. Depois outra coisa, um outro fruto da graça de Deus, né, é o dom do conselho, mas que a gente vai colocar aqui como compreensão. Compreender o defeito dos outros. Isso é fruto de Deus. Compreender que a pessoa que amamos tem defeitos. Esse é um dos frutos para vivermos bem a nossa vida. Saber que o outro tem defeito, mas a gente ama do mesmo jeito. Disse para algumas aqui já, né? Por que a gente ama os filhos tão fácil? Cheio de defeitos, cheio de manias, e a gente perdoa sempre. Aí quando é o marido, não. Por quê? Deveria amar, né? Se o marido é o filho mais velho, mais problemático de toda mulher, então deveria amar. Mas por que às vezes não? Porque está no orgulho, porque os filhos a gente até manda, ou pensa que manda. E no marido a gente acha que não manda, e manda mais. É mais fácil mandar no marido do que nos filhos. Porque quem vai escolher as esposas e os maridos dos filhos são eles, não são vocês. E quem escolheu a esposa foi ele? Não, você que fez ele escolher você. Fácil assim. Por isso, as mulheres têm uma arma terrível. Então, essas armas são, na verdade, uma compreensão, mas ao mesmo tempo compreender o defeito do outro. Temos os nossos defeitos e Deus nos compreende. Por que não compreendemos os outros? Depois ter generosidade, né? Se entrego a minha vida, devo entregar tudo, sem reservas. Como diz Santa Teresinha, dar sem medidas. Ficar medindo, não, para você merece isso, para você não merece. Começar a regatear as coisas, generosidade. Porque isso faz com que as mulheres sejam dóceis, sejam amorosas, sejam melhores e mais fortes. A generosidade de doar-se pela família. E isso é o que faz as mulheres serem melhores. Se elas não fizerem isso, porque na verdade está ligado, acho que o mandato e a ordem da casa está ligado à generosidade. Quem é a pessoa que mais se doa dentro de um lar? É a mulher. Vamos ser sinceros, e quem manda na casa? É ela, porque é a que mais se doa. Por isso, faz parte, aquele maior responsabilidade também tem maior graça e fruto. Por trás disso está o fruto da alegria. A generosidade gera compreensão, gera alegria. Depois a naturalidade, né, de viver bem com as pessoas e dizer a verdade, de ajudar as pessoas com caridade. Depois, a timidez é verdade que é um vício, mas que de verdade nasce da soberba, medo de se expor, medo de se colocar à frente das coisas, quando deveria se colocar à frente, porque o Evangelho nos pede para lançar as redes em águas mais profundas, fazer mais pela família, mais no trabalho, mais para as coisas. No final das contas vamos ser escravos. Olha, a diferença é que se fazemos pelo dinheiro, somos escravos. Ou mercenários, pior ainda. Mas se fazemos por amor a Deus,
Ali está a nossa liberdade. Ninguém nos impôs, eu que quis. Nisso está a liberdade dos cristãos, de fazer e viver esse amor plenamente, né? A responsabilidade de cumprir todos os afazeres. E isso dá uma angústia, essa é uma verdade, que nem sempre a gente põe em ordem todas as coisas. E nisso vem às vezes um pouquinho da ansiedade e um pouquinho da irritação. Por que a gente fica irritado com tais pessoas? Porque a gente não conseguiu pôr ordem em algumas coisas, e qualquer coisa que o outro não põe em ordem, a gente fica irritado. Por que a gente não se bate quando não põe em ordem alguma coisa? Mas quer bater nos outros quando não põe em ordem as coisas. São tentações. Ter a simplicidade, não ser complicado. Mãe, põe isso daqui aqui ou ali? Onde eu já falei para povo. Ah, eu não sei o que, então vamos lá, povo. Vamos lá te ensinar, mostrar para você onde é que está. Porque na verdade só quem sabe onde estão as coisas na casa são as mulheres. Nisso tudo está também a perseverança. Esses são os frutos de quem quer seguir a Cristo. Perseverança, responsabilidade, né? Naturalidade, generosidade, alegria, amor. Esses são os frutos de quem olha para Cristo e vê nele o exemplo e a medida da nossa vida. A fortaleza. Será que eu levo a cabo qualquer empenho de exercitar-se a minha vontade, numa mortificação, numa penitência? É engraçado, né? As pessoas hoje em dia, para ganhar um corpo magnífico, fazem ginástica para desenvolver uma musculatura. Será que a gente não deveria fazer uma ginástica para desenvolver a alma? Para crescer, ficar mais forte na alma, uma disposição firme, uma vontade, né, mais pronta para fazer as coisas, né? Pela mortificação e penitência, são aqueles ramos que vamos cortando. O que temos que cortar da nossa vida? Às vezes é a murmuração, às vezes é o xingamento, às vezes são palavras mais duras, às vezes é a preguiça, às vezes é ficar adiando as coisas. É engraçado, às vezes a gente começa a adiar as coisas e pensa que, bom, se eu ficar adiando, parece que é preguiça. Então, para amenizar a nossa consciência, a gente tem uma malandragem pior. A gente inventa outras coisas para fazer no lugar daquela, porque no final das contas, a gente acha que está sendo muito ocupado, mas é tudo mentira. A gente está colocando outras coisas no lugar para não fazer aquela que a gente devia fazer. Isso é o quê? Preguiça. Qual é o maior instrumento da preguiça atual? Rede social. Vida alheia. A gente gasta tanto tempo com isso. É verdade que tem muita coisa boa. Tem umas diversas. Às vezes meus primos me mandam umas piadas, uns videozinhos de engraçado. Aí você vê um ligado ao outro igualzinho. Aí vê o outro ligado igualzinho. Aí vê o outro ligado igualzinho. Chegou no terceiro, ele já chega, né? Porque tem que vencer. Se nós não vencermos isso, vamos ficar atrelados à nossa vontade. Porque é muito mais cômodo ficar vendo os videozinhos engraçados que a gente distrai a cabeça, mas depois a cabeça vai dizer, olha, não fez aquilo que devia fazer, não fez aquilo que devia fazer. Engraçado, eu fui para o curso de atualização essa semana, e no curso de atualização fiz o propósito de à noite, depois das completas, levar as provas dos seminaristas para corrigir. Você lembrou de levar? Eu não lembrei. Aí ontem estava no desespero, me mandaram a mensagem, esqueci. Ai meu Deus, fiquei até às 10h30 da noite corrigindo prova. Né? Então vai fazer o quê? A gente vai adiando, depois sobra para nós. Aí até eu fazer depois todas as coisas que me faltavam, fui dormir 11h30. Para acordar cedo não foi nada engraçado. Mas é isso, nós sabotamos a nossa própria vida. Se não cumprimos logo aquilo que devemos. Ter temperança, equilíbrio, seja no comer, no dormir, no imaginar, no pensar. Ter uma temperança. Por que a gente fica pensando tanto numa coisa? Isso, graças a Deus, não é problema das mulheres, que elas esquecem logo tudo. Mais ou menos. Ainda bem que não tem vídeo, viram minha cara. Porque de verdade nos incomoda muito. E quando a gente olha para Deus, aí a gente entende por que me preocupar com uma coisa que não depende de mim.
Quando depende de nós, sim, aí deveríamos ficar corados de vergonha porque ainda não fizemos. Mas quando não depende de mim, será que eu não devo fazer bem? E pedir a Deus a graça para conseguir corresponder bem, né? Colocar os outros à frente de mim, fazer com que os outros, né, como dizia São José Maria Escrivá, né, pisem macio, como se a nossa vida fosse um tapete, para todo mundo pisar macio. E é verdade, parece que a gente é capacho dos outros. Olha, a gente sempre vai ser de alguém. A questão é uma escolha. Será que queremos nos fazer dóceis, amorosos e prontos e disponíveis a dar sem medidas àqueles que precisam tanto de nós? Pois nisso está um sacrifício e uma penitência. Esses são os frutos de quem consegue enxergar no Evangelho a vontade divina. E por isso, nós precisamos de duas coisas: a sinceridade na direção espiritual e na confissão. Porque quando a gente faz um bom exame de consciência, isso vai ajudando a gente a perceber aquilo que não são os frutos de Deus, não são os frutos do Evangelho. Sinceridade diante de Deus e diante de si com os outros. E a direção espiritual, porque nós somos doentes. E quando indicamos os sintomas da nossa doença, vamos encontrar a cura. Tenho preguiça, tenho vontade de matar só 3 pessoas, tenho vontade de sair pelo mundo fazendo o que eu quero, mas com o dinheiro que eu tenho não vai dar para ir nem para a esquina, então eu volto para casa, dormir, para passar vontade. Então, o que a gente faz? Ser sincero com as coisas que tem. Não tenho vontade disso. Eu lembro que acho que a melhor direção espiritual que eu fiz até hoje é engraçado. Quando tem sinceridade, a gente faz bem, né? O padre Rafael, numa direção, eu não vou contar tudo que eu falei, mas uma coisa que eu fui, né? Encontrei com ele. Aí eu falei assim, e aí, como é que você está? Eu falei assim, Padre Rafael, eu vou ser sincero com o senhor. Eu falei assim, pois é isso que eu quero. Desde o começo é isso que eu queria. Eu falei assim, vou ser sincero com o senhor. Hoje eu não queria vir falar com o senhor. Eu falei assim, eu sei, todas as vezes você não quer. Eu falei assim, como é que o senhor sabe? Porque pelo jeito que você fala, você não quer. Não, então eu vou falar tudo que eu penso. Então fale tudo que você pensa. Com as mulheres é mais fácil, elas são mais sinceras. Né? Então eu falei tudo, mas fiquei tão contente. Eu falei assim, pois é, ó, nisso daqui que você falou é só fazer isso, nisso aqui que você falou é só fazer isso, nisso aqui que você falou é só fazer isso. Tá fácil a vida, resolvido o problema todo da sua vida. Eu falei assim, que maravilha, agora é só colocar em ordem. É fácil? Claro que não, mas é isso, a sinceridade nos ajuda, né? A direção espiritual é para isso, nós somos doentes, agora temos que indicar onde está doendo. Está doendo a minha raiva daquela pessoa, está doendo a minha unha por causa disso, está doendo aqui por causa daquilo. Temos que indicar as nossas doenças, onde está doendo. E assim vamos encontrando a cura no próprio Evangelho. A sinceridade no projeto de vida, rejeitar o que não condiz com a nossa vocação. Internet não condiz com a vocação de uma pessoa casada quando vê coisa errada. Não condiz com a vida de um estudante ver filme o dia inteiro. Seriados e seriados. Esses dias eu vi lá, eu não entendia muito que eles falavam na televisão, estava vendo um jogo, e aí no intervalo falava que ia ter não é combo que chama, é um negócio que ia ter o dia inteiro uma série, ia passar todas as séries, assim, todos os filmes, assim, direto, né? Eu falei assim, meu Deus, quem que aguenta ficar das 7 da manhã até as 11 da noite sentado no sofá, vendo a mesma historinha, o mesmo filme, uma novela? Eu falei assim, é como se fosse uma novela, né? Continuação. Mas quem que aguenta? Aguenta. Agora, ler o Evangelho, ler um trechinho da Bíblia, rezar um tercinho de 15 minutos, uma leitura espiritual de 10. Ah, não é muita coisa. Junta tudo. Outro dia eu fui fazer as contas. Uma Ave Maria demora 12 segundos. Então, se a gente rezar em 12 segundos uma Ave Maria, acho que a gente não perdeu nada em 12 segundos, né? O semáforo da Avenida Santo Amaro aqui, quando eu venho da Casa das Freiras, é um inferno, né? Porque assim, é sincronia diabólica. Abre um, fecha o da frente. Abre um, fecha o da frente. Abre um, fecha o da frente. Eu falei, mas que diabo de sincronia? Eu descobri que a 70 km por hora eu pego todos abertos. Só que eu tenho que pegar o primeiro fechado. Quando eu pego o primeiro fechado, aí 70 km por hora eu passo. Aí quando vem o carro da polícia eu reduzo. Aí peguei o próximo fechado.
É assim que funciona, é a mortificação da nossa vida. Então, a gente vai mortificando as coisas do jeito que é possível mortificar e vai lutando com aquilo que, de verdade, né? Depois de 14 anos eu descobri, né? Toda essa sincronia. Então, depois de 14 anos eu aprendi a conviver com esses semáforos, né? Da Avenida Santo Amaro. Então, o que acontece é que nós compreendemos, vamos descobrir os frutos que devemos dar ao mundo em Cristo. É nele que estão os frutos que nós podemos dar. E os frutos que daremos não serão nossos, serão os dele, em nós. E essa é a transformação da nossa vida. Quando conseguirmos fazer a vontade de Deus, é a vontade de Deus que fizemos. Foi a coisa mais esplêndida e melhor que podíamos fazer na face da terra, foi fazer a vontade de Deus. E esses são os frutos de Deus e não nossos. Pois esses são os frutos que devemos dar. E onde encontramos esses frutos? No Evangelho, já disse. Depois aonde? Na última ceia, Jesus fez uma síntese de tudo aquilo que ele tinha ensinado. No capítulo 16, 17 e 18 de São João. Que ele vai falar, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Quando Jesus fala todo aquele relato, né, de estar com ele, de viver com ele, de tudo aquilo que ele queria para o ser humano, e por isso Santa Teresinha gostava tanto do Evangelho de São João, né, por causa disso, na última ceia, é um diálogo muito comprido, é um diálogo, quer dizer, é o testamento da vida de Cristo, o que ele quer para nós, e qual é o segredo da nossa vida. Então, na última ceia, ele fez uma síntese de tudo o que ele tinha ensinado naqueles 3 anos. E a introdução começa assim: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor é a medida a qual nosso Senhor quer transformar a nossa vida. A gente poderia fazer uma síntese também da nossa vida. Quantos anos a gente já passou com a família? Vamos fazer uma síntese. O que foi bom na nossa vida? Foi aquilo que fizemos segundo a vontade de Deus. Eu que não fiz a vontade de Deus, passei do tempo. Depois a gente continua na próxima parte, que é exatamente a continuação disso. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude a estar aos pés da cruz com Cristo. Ali vamos descobrindo os mistérios da nossa salvação.